Olá pessoal, estamos de volta aqui para iniciar agora a bateria de questões da FCC sobre a nova gestão pública, os modelos de administração pública. Essa aqui é a nossa última banca, né, como a gente propôs lá na apresentação do curso, né, que os temas seriam abordados, focados, né, principalmente nas bancas FCC, FGV, ESAF e o CESP. Tá? Então a gente vai iniciar agora, né, uma série de questões aqui, deve dar mais ou menos 3 aulas, 4 aulas, e aí a gente vai terminar esse tema de uma vez por todas, ok? Vem para a tela comigo, vamos lá. Muito bem, pessoal, então tá aí, ó. Primeira questão, analista Cefaz Piauí. A crise enfrentada pelo Estado nos anos 90, decorrente tanto das constrições fiscais como das distorções que a administração havia experimentado nas décadas posteriores, inspirou a apresentação sob comando do então ministro Bessa Pereira do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, aqui contempla entre as suas diretrizes. Galera, a gente falou que o programa, esse plano diretor, ele era focado nas ações de duas frentes, vamos dizer assim, tá? Temos duas frentes. A primeira frente, tá, é a chamada privatização. Então, esse programa incentivou a privatização de diversas empresas estatais. Esse plano foi desenvolvido em 95, como a gente já sabe, e em 97 iniciou-se o programa de privatização, né, das telecomunicações. Iniciou-se o programa das telecomunicações e em 97 tivemos a criação, o surgimento da Agência Nacional de Telecomunicações, que é o modelo americano de administração pública, onde o Estado transfere para o setor privado as atividades de prestação de serviços e geração de mercado exclusivamente, né? E fica trabalhando através de áreas de regulação, certo? E, além da privatização, o programa de publicização, ok? Que aí o programa de publicização ocorre para o chamado setor não estatal, mas também não é no setor privado, que aqui surgem os chamados serviços, a ideia, o foco dos serviços não exclusivos do Estado, tá? Que aí isso é o surgimento, né, das entidades do terceiro setor. Tá ok, pessoal? Então, isso aí que aconteceu. Então, a gente vai buscar o quê? Onde está escrito as diretrizes de privatização e publicização? Ele bota aqui, ó, letra A, institucionalização, que considera que a reforma independeria de alterações do marco constitucional legal. Falso, porque o quê? Essa reforma depende, certo, da mudança da Constituição. Isso culminou lá, por exemplo, ó, na Emenda Constitucional 19, de 98, que instituiu, né, o princípio da eficiência na administração pública, ampliou de 2 para 3 anos o período de estabilidade do servidor público, enfim. Tá? Então isso aí está errado. Então está fora. B, desestatização, que compreende a privatização e a terceirização de atividades, não do núcleo estratégico, porque o núcleo estratégico ele não deixa de ser público. As decisões políticas, a elaboração de políticas públicas, não pode sair da mão do Estado. E ele vai terceirizar e privatizar as atividades do denominado serviço não exclusivo do Estado, como educação, saúde, tá? C, então a letra B está fora. C, publicização baseada na transferência para organizações públicas não estatais de atividades não exclusivas do Estado. Tá aqui. Tá? Beleza? D, introdução com conceito de propriedade pública não estatal, aplicável a setores voltados não à produção para o mercado. Esse setor aqui é da iniciativa privada, é do setor privado. Tá? Transferência para a União das ações de caráter regional, reservando os estados de caráter meramente local. Não, o caráter regional vai para os estados. E os municípios
vão ficar com caráter local. Tá ok, pessoal? Então, lembre-se disso, tá? Próxima questão aí, analista Cefaz Piauí. Vamos lá. A criação do DASP, Departamento Administrativo do Setor Público. Gente, o DASP foi criado quando? Década de 30, né? Década de 30. Ele foi o marco do rompimento do patrimonialismo para implantação da burocracia. Lembram disso? A criação do DASP foi um marco importante para a administração pública federal, com a introdução de características da administração burocrática, com ênfase na centralização, reorganização da administração, gestão de pessoal, racionalização de procedimentos, eficiência na administração pública. Combater corrupção, combater nepotismo, né? Normatização, formalismo, impessoalidade, profissionalismo, tudo isso que a burocracia quis, e o DASP foi um marco importante para a implantação desse sistema de administração no Brasil. Tá ok? Então, letra B aí, o gabarito. Próxima questão. Analista do Conselho Nacional de Ministério Público 2015. O Conselho Nacional de Ministério Público é um órgão de Estado da administração federal e suas atividades obedecerão os seguintes princípios. Controle e planejamento, exceto, né? Ele quer saber qual desses aqui não é, né? Controle, planejamento, descentralização, delegação de competência e organização. Gente, onde que a gente vai encontrar a informação para responder essa questão? A gente vai encontrar lá no Decreto-Lei 200 de 67, especificamente no seu artigo 6º, certo? Que vai trazer para nós os seguintes princípios, né, fundamentais da administração federal. Planejamento, coordenação, descentralização. Afinal de contas, surge a ideia do fortalecimento aqui da administração indireta, delegação de competência, e controle. Então, o que nós temos aqui são os chamados princípios fundamentais das atividades da administração pública. Tudo bem? Então vamos lá. Letra A, tem controle? Tem. Então a letra A não pode ser. Ele quer qual alternativa que não é considerada. Planejamento? Tem? Tem, tá fora. Descentralização? Tem também, tá fora. Delegação de competência? Tem também, tá fora. Organização? Tem? Não, o que tem é coordenação. Letra E, o nosso gabarito. Tá? Próxima questão aí, mesma prova, né? Analista do CNMP. De acordo com o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, é correto afirmar, vamos lá. Letra A, a administração dos museus deveria ser realizada em parceria com o setor público estatal e o setor público não estatal. Muito bem, pessoal. Então, como é que vai funcionar a parceria com os museus, segundo aqui o nosso plano diretor
da reforma do aparelho do Estado, tá? Eu tenho 4 áreas. Eu tenho o núcleo estratégico, segundo o PDRAI. Eu tenho o núcleo estratégico. Eu tenho as atividades exclusivas do Estado. Essas duas áreas de atuação são ligadas, tá? São próprias do setor público. São próprias do setor público. Eu tenho atividades não exclusivas e tenho atividades de mercado, vamos dizer assim. As atividades não exclusivas são desenvolvidas em parcerias. Setor público e setor privado. E as atividades de mercado? Setor privado. E o Estado empresário, né? Gente, museu é iniciativa, é de interesse público? Com certeza, né? Patrimônio histórico, entidades, quadros, enfim. Então, deve ser entre o setor público e o setor privado, não estatal, que são as OS, as OCIPs, o Sistema S, ok? Então, a letra A está correta. B, o serviço público de educação é exclusivamente do Estado? Não. Ele está dentro da chamada atividade não exclusiva, ou seja, é prestado tanto pela iniciativa privada quanto pelo setor público. Então, a letra B está fora. C, a produção para o mercado deveria ser atividade exclusivamente privada. Tá? Produção de bens e serviços, ok? Próxima questão, está fora. Próxima alternativa, né? A publicização, que é o quê? O surgimento do setor público não estatal. Refere-se ao processo de dar publicidade? Não tem nada a ver. Publicização não tem nada a ver de publicidade, não tem nada a ver com transparência. Letra E. A publicização refere-se ao processo de transferência de execução de serviço para as OCIPs, para as OS, Sistema S. O que é OCIP? Organização da Sociedade Civil de Interesses Públicas. Organizações sociais. O Sistema S, SESI, SESC, SENAI, SENAT. Então, há uma transferência para essas entidades de algumas atividades chamadas do serviço do setor público não exclusivo, ok? Então, a letra D e E também não se encaixaria. Próxima questão, auditor aí do Tribunal de Contas do Ceará. O denominado programa de publicização implementado no bojo do PDRAI corresponde ao quê? A gente já sabe que a publicização é a transferência de serviços públicos não exclusivos para o setor privado. Letra A, transferência de serviços não exclusivos do Estado, como saúde, do setor estatal para o setor público não estatal, passando tais serviços a ser exercidos por entidades que assumem a forma de organizações sociais. Certo? Organizações sociais, OCIPs, tá? Sistema S. Por exemplo, lá no SESC, quem é associado ao SESC, tem lá o seu plano odontológico, tá? Tem lá a sua atividade, tem lá o seu consultório médico, tem lá fisioterapia, ok? Então, isso que era o programa de publicização do Estado, tá? B, retomada pelo Estado de atividades anteriormente delegadas à iniciativa privada, em caráter subsidiário.
Não, essas atividades como educação e saúde nunca foram jogadas para o setor privado. Então, a letra B está fora. C, estatização de empresas consideradas estratégicas, de acordo com as prioridades estabelecidas do plano governamental para o setor correspondente. Publicização não era estatização. Pelo contrário, privatização. A ideia é privatizar e não estatizar. E isso não está caracterizado como publicização, também não pode ser. Tá? D, reavaliação do processo de privatização, deixando a cargo do setor privado apenas as atividades que não envolvam a prestação de serviços públicos essenciais. Errado, pessoal. Por quê? O setor privado ele vai participar de atividades chamadas do setor não exclusivo. Ok? Então tá fora. Letra E, criação de agências reguladoras para fiscalização e normatização das atividades que passaram a ser desempenhadas pelo setor privado mediante concessão e autorização. Isso daqui ocorreu, mas isso aqui não é publicização. Realmente o Brasil tornou-se, buscou privatizar essas atividades e passou a regular, trabalhar com a chamada economia de regulação, ok? Próxima questão aí, continuando. Mesmo com o mesmo concurso, auditor TCE Ceará. Entre os objetivos almejados com a criação do DASP, criação do DASP é o quê? Burocracia. E a burocracia você já sabe, Formalismo, combate ao nepotismo, corrupção, ok? Vamos lá. Letra A, desburocratizar, negativo. O DASP foi burocratizar. Então tá fora. B, reorganizar a administração pública, racionalizando métodos, processos e procedimentos administrativos. Modelo racional legal. Certo? Modelo racional legal. Então, letra B, nosso gabarito. Certo? C, descentralizar a atividade administrativa. Não. A burocracia aqui, centralizar a atividade administrativa e não descentralizar. D, substituir o controle prévio das entidades dos gestores por resultados. Quem quis isso foi o gerencialismo e não a burocracia. Certo? Gerencialismo e não burocracia. Tá fora. Letra E, instituir uma política consistente de recursos humanos e reenvolvendo a capacitação e remuneração por resultado. Isso aqui não é burocracia. Isso aqui é gerencialismo. Por isso que está fora. Isso é gerencialismo. Letra E está fora. Tá ok? Vamos lá, próxima questão. Procurador de Contas do TCE Ceará. Na década de 80, as reformas orientadas para o mercado ganharam centralidade e foram priorizadas pelos formadores de políticas públicas. Assevera-se a respeito da reforma gerencial. Reforma gerencial, gerencialismo, nova gestão pública. Ok? Então vamos lá. Letra A. O regime jurídico único para todos os servidores da administração direta, autarquia e fundações públicas, instituído pela Constituição Federal de 88, representou uma antecipação das diretrizes do controle social e da gestão pública orientada para o cidadão, que foram propostas pela reforma gerencial
na década seguinte. Então, ou seja, o regime jurídico único, ele está falando que o regime jurídico único é uma característica da reforma gerencial, certo? Que foi instituído pela Constituição de 88. Gente, a Constituição de 88 não propôs o gerencialismo. Falei para vocês, a Constituição de 88 foi um retrocesso à burocracia e não um avanço para o gerencialismo. Por isso que o item está errado, tá? Então, não dá para a gente falar que o regime jurídico único foi instituído pela Constituição Federal de 88, porque esse regime jurídico único é uma característica do gerencialismo e a Constituição é um retrocesso à burocracia. Letra A está fora. B. A reforma gerencial pretendeu atacar alguma das principais disfunções da administração burocrática, dentre as quais destacam a morosidade, excesso de regras. Poxa, procedimentos flexíveis, isso daqui não é burocracia. A burocracia tem procedimentos rígidos. Então, a administração gerencial promoveu a flexibilização de procedimentos, certo? E, além disso, buscou a responsabilização dos agentes, abriu portas para a chamada accountability, que é a responsabilização dos agentes na condução da atividade administrativa. Então, a letra B também está fora. C. Duas estratégias para implementação da reforma gerencial no Brasil tiveram destaque. Descentralização da estrutura organizacional do aparelho do Estado, através da criação de novos formatos, como as agências regulatórias e agências executivas, isso aqui é interessante, e o controle de resultados, mediante a supervisão dos trâmites. Gente, supervisão dos trâmites realizados, isso daqui não é característica do gerencialismo. A supervisão, controle de resultado e não dos meios, certo? E não dos meios. É controle de resultado. O que eu quero é resultado e não meios. Está fora a letra C. Letra D. A lógica da reforma gerencial supõe que a atuação privada pode ser mais eficiente do que a pública em determinados domínios, em razão da agilidade e da flexibilidade, que marcam o regime de direito privado. Quem tem flexibilidade, quem tem agilidade, é o setor privado e não o setor público. Certo? Letra E. O marco legal das organizações sociais, oriundo da reforma gerencial brasileira de 95, autorizou a iniciativa privada execução de atividades classificadas como serviços públicos não exclusivos. Portanto, aí nosso gabarito. Beleza? Então, questão aí bem puxada, né, para procurador de contas, né, pessoal formado em direito aí, mas puxou bastante. Vamos lá, próxima questão, técnico do Tribunal de Contas do Ceará, 2015. Considere a redução dos trâmites necessários para exportações e importações entrou no rol das reformas que o Ministério da Fazenda está desenvolvendo para elevar a competitividade no Brasil e aumentar o crescimento da economia. Uma pesquisa mostra que o exportador precisa preencher o CNPJ em 17 documentos diferentes e a nomenclatura da mercadoria deve ser registrada em 13 papéis oficiais. Ao todo, há 27 órgãos que tratam da exportação e boa parte dele tem exigência semelhante, o que faz com que o empresário tenha que repetir procedimentos para fazer uma única transação. Isso gera um custo elevado para as companhias exportadoras. Olha só, 17 documentos e 27 órgãos e 13 papéis oficiais. É uma burocracia danada. O estudo feito pelo professor Lucas Ferraz, a pedido da Confederação Nacional da Indústria, indica que se o tempo necessário para apresentar documento cair dos 13 para 8, a elevação do PIB pode chegar a 1,19, o equivalente a 20
23 bilhões em 2016. Se cair 5 dias a burocracia, segundo esse estudo, o Brasil vai ficar mais rico, 23 bilhões. Olha só o que 5 dias podem provocar na vida dos brasileiros. Então tem aqui o artigo, né? Para estimular o crescimento, tal, valor econômico, 23 de abril de 2015. Com base no fragmento do texto acima e na literatura sobre a administração burocrática, considere as afirmações a seguir. Vamos lá. 1. O fornecimento de informações precisas e detalhadas, inclusive para mais de um órgão, garante o controle dos procedimentos e o cumprimento das regras e legislações, gerando a segurança necessária para aumentar a competitividade para os importadores brasileiros. Pessoal, é isso que a gente consegue dizer do texto? Que fornecer informações precisas para mais de um órgão garante segurança e aumenta a competitividade? Negativo, né, pessoal? Negativo. Tá fora. 2. O excesso de procedimentos constitui obstáculo à eficiência da economia brasileira. Isso aí, certíssimo. Então, 5 dias de mais rápido o processo, a gente tem aí 23 bilhões a mais. Então, ou seja, o excesso de procedimento é um obstáculo à eficiência da economia. 3. O excesso de trâmites, uma das disfunções do modelo burocrático, aumenta os custos, reduzindo a competitividade do setor de exportação brasileiro. Certíssimo, pessoal, é isso mesmo. Então, 2 e 3 estão corretas, letra B, o nosso gabarito, ok? Então, para vocês verem aí o que é, na verdade, o modelo burocrático na vida da sociedade brasileira. Próximo, analista TRT, terceira região. Uma das etapas relevantes que pode ser apontada na evolução estrutural da administração pública no Brasil foi a instituição da Comissão Amaral Peixoto, que identificou entre as questões-chave a ser solucionadas a centralização excessiva da administração na presidência da República e a ausência de coordenação das ações do governo. Referidos estudos serviram para inspiração de quem? Vamos lá, olha só a questão danada. O que foi a Comissão Amaral Peixoto? Ela foi instituída em 1963. Certo? E aí esse camarada, né, essa Comissão Amaral, esse deputado Amaral Peixoto, trabalhou e isso fez com que culminasse na reforma de 67. Com o quê? Com o Decreto-Lei 200. Então, a Comissão Amaral Peixoto provocou uma série de estudos que culminou no Decreto-Lei 200 de 67, aqui na letra C. Tá ok? Que reorganizou a administração direta, expandiu as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Ok? Próxima questão, auditor do TCE do Amazonas 2015. Vamos lá. O modelo de administração pública implementado por Getúlio Vargas, a partir da década de 30, com o intuito de modernizar a gestão pública, conforme princípios burocráticos weberianos, foi a primeira reforma administrativa institucionalizada da administração brasileira e caracterizou-se, vamos lá, criação de unidades administrativas descentralizadas da burocracia federal. Gente, quem buscou a ideia da descentralização da burocracia federal, o primeiro presidente a reforçar isso, beleza? A reforçar isso, certo? Foi o quê? O presidente JK, Juscelino Kubitschek. Ele que buscou isso aí. Então a letra A está fora. B, a criação das primeiras organizações dotadas de burocracia profissional, baseadas na meritocracia. Aí ele botou Itamaraty e Forças Armadas. Gente, o início do Exército está ligado em 1648, lá na Batalha de Guararapes,
tá? Aqui no estado de Pernambuco. Foi aqui que a origem das Forças Armadas está aqui, e não nessa época. Então a letra B está fora, tá? C, promoção do insulamento burocrático, que estendeu toda a máquina pública federal o princípio universalista do mérito. Gente, o que é o insulamento burocrático? É a criação de diversos órgãos da administração pública. Então, ou seja, você cria eles e faz o chamado isolamento dessas funções estatais. Você cria órgãos para trabalhar, tá? E você faz a centralização da atividade. Então, o insulamento burocrático é a centralização, a criação e centralização de atividades estatais, tá? Dentro de uma esfera. Então, o DASP, né, na década de 30, promoveu o quê? A ideia dos cargos, certo? Então, você pegou o insulamento burocrático, que é uma característica interessante da burocracia, que é a centralização, bota os servidores para ocupar os chamados cargos chaves, os cargos de gestão, os cargos estratégicos, certo? E ela buscou não a toda a máquina pública federal, mas principalmente ao chamado poder executivo. Então tá fora a letra C. Certo? Letra D. A criação do departamento administrativo do DASP, né, concebido como uma organização técnica que não exerceu o controle político. Está errado, ela exerceu sim o controle político. Ok? E letra E. Descentralização do processo de aquisição de compras, condicionada ao controle e à padronização dos procedimentos. Na verdade, ocorreu a centralização. Ué, Vinícius, está tudo errado? Tá, pessoal, porque a gente falou, ó, quem expandiu a administração descentralizada foi o JK. A banca considerou a letra A. O que eu considero para vocês? Ela é a menos errada, tá? E forçando muito, porque a ideia da burocracia era o quê? Centralização e não atividades descentralizadas. Ok, pessoal? Galera, então é isso. A gente termina aqui a primeira parte das questões da FCC. Próxima aula a gente continua. Fica tranquilo com essa questão, tá? A banca foi infeliz aí no texto, a gente estudou isso tudo, mas não fica muito chateado, não. Olha, veja das alternativas e dá para você tentar adivinhar o que o examinador quer e a gente vai entrar com recurso se for o caso, ok? Então já estourou nosso tempo aqui e eu guardo você na próxima aula. Um forte abraço.